Fala holders, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um estudo sobre uma empresa um pouco, talvez, não tão conhecida da maioria de vocês, mas não é nem pelo fato da empresa em si, mas é para mostrar o porquê de vocês terem o interesse de pelo menos estudar empresas diferentes e sair um pouco daquelas grandes empresas, né, que a gente já conhece que são excelentes, é claro, sim, mas a gente vai aprender muita coisa com outras empresas, tá? No caso, hoje a gente vai estar falando sobre a Thor Industries, né, que é uma empresa bem nichada, mas mesmo que você já saiba, já tenha isso em você, que você nunca vai colocar um centavo numa empresa como a Thor Industries, né, que é uma empresa de trailers americanas, tá? Isso daqui que a gente vai aprender hoje, você vai utilizar em empresas similares, como por exemplo uma Boeing, tá? Uma Boeing é basicamente a forma como você analisa uma Thor Industries é a mesma forma como você analisa uma das maiores empresas do mundo, que é a Boeing. Então é isso que eu quero trazer para vocês. É o quê? É o ensinamento de como você pode aprender com outras empresas a analisar empresas sim muito maiores e que aí talvez faça um pouco mais sentido para vocês e para a filosofia de investimento de vocês. Beleza? Então aí vamos aí olhar o que a gente vai olhar hoje, tá? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a Thor Industries, tá? É uma empresa que na foto, né? Ela já é bem nichada porque é uma empresa que fabrica, tá, e comercializa e vende basicamente na América do Norte e Europa trailers, tá? Trailers ou aqueles trailers que já tem o caminhão, né, o carro junto acoplado, ou também aqueles que são só a casa e que precisa de um carro para ser puxado, tá? Essa daqui é a líder mundial de veículos, né, de recreação, que são os RVs, tá? No caso aí americanos. E aí vamos olhar, ela soltou aqui hoje, eu vou estar trazendo para vocês o resultado do terceiro trimestre, tá? Do ano fiscal dela, beleza? Então vamos ver aqui uma coisa interessante que eu vou pontuar mais para frente e é onde vocês vão utilizar esse tipo de análise para empresas como a Boeing que eu falei, beleza? Vamos lá então. Então aqui no caso, tá, a gente está falando sobre a Thor Industries, tá? Terceiro trimestre, o third quarter, né, do ano fiscal de 2022, tá? E vamos olhar como é que ela tá hoje, tá? É uma empresa, não é muito grande, tá? No caso, ela vale hoje uns 4 bilhões de dólares, tá ok? Mas a gente tem muita coisa para aprender com empresa pequena também, tá? Vamos olhar então, ó. No caso é que ela já fala aqui, então no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, ela já fala que as receitas dela, no caso aqui, foi de 4,6 bilhões de dólares, tá? No caso aqui, ela já fala que ela tem uma margem bruta de 17%, é uma margem bruta até meio baixa, meio apertada, porque é uma empresa que faz um produto que não é tão desejado assim, mesmo ela sendo a maior do mundo, tá? É uma coisa que assim não tem tanto valor agregado que ela não pode repassar um preço para um cliente, tá? Mas a gente vai ver algo mais interessante que são os pedidos que ela está tendo agora, tá? Então ela tem uma margem bruta de 17%, é uma margem mediana para baixo, tá? Para uma empresa dessa. Um lucro por ação de 6 dólares, então um aumento de quase 100%, tá? Aqui no caso são 270 bips, no caso são 2,7 pontos percentuais de aumento, né? E aumento na receita de 34% comparado, tá? Ano contra ano, tá? Aqui embaixo, né? Ó, comparado com o ano fiscal de 2021, beleza? Então aqui ela quebra, o segmento dela são o quê? Esse NA de North America, tá? Os towables são os veículos, são os trailers que não são, não tem um veículo acoplado, é só a casa que precisa de um carro para puxar, tá? E o outro segmento é o NA Motorized, que são o quê? São já os RVs, são os trailers que já tem um carro ou um caminhão que puxa, tá tudo acoplado, então você vai estar comprando um veículo de fato em si, tá? Então ela quebra em dois segmentos na América do Norte e ela tem uma divisão aqui exclusiva para Europa, tá? Então aqui basicamente onde ela vende mais são os veículos, são só as casinhas, né? Aí em segundo lugar ela tem a parte já com o veículo acoplado 1 bilhão de dólares, aqui só as casas são 2,6 e na Europa a receita veio de 700 milhões de dólares. Ambos todas com aumento, tá? O segmento aqui de Tobos, 56% de aumento, a parte de Motorized de 22%, a divisão europeia 15% de aumento e os outros aí um aumento de 5%. Então ela está com aumento então, em todas as linhas, tá? E o que eu quero mostrar aqui que vocês vão olhar muito, isso daqui é muito importante para empresas que possuem um ciclo de caixa muito longo. O que é um ciclo de caixa muito longo? É quando você recebe o pedido de um cliente, me fala aí, ó, eu quero
um trailer. Só que aí o cara não vai chegar para você e vai falar, ó, quero um trailer, me vê 3 trailers, um vermelho, um verde e um azul, me entrega amanhã. Não, não é assim. Isso daqui é uma empresa que funciona com backlog. Isso daqui que eu quero mostrar para vocês. O que é um backlog? É a caderneta de pedidos, ou seja, o cara vai lá e vai falar, ó, eu quero um trailer tal, porque muito disso daí, esses trailers são customizados, então é um negócio que não vai estar muito pronto assim a pronta entrega. O cara vai lá, ele vai olhar o design, eu quero esse trailer cor verde, eu quero com 5 poltronas, eu quero uma casa dentro, eu quero uma pia, uma cama, né? E tudo isso o cara vai fazer a pronta, né? Conforme os pedidos vão chegando, ele vai encaixando na fila de produção e é isso que eu quero mostrar para vocês. Isso vocês vão olhar muito em empresas que têm um ciclo de caixa muito longo. Um exemplo que eu dei no começo, a Boeing, é a mesma coisa. Você não vai chegar lá na Boeing e me fala aí, ó, eu quero 5787 vermelho. Me entrega aí daqui 2 semanas, beleza? Não, cara, você vai entrar numa fila gigantesca de pedidos, tá? Por quê? O fato, os caras demoram muito tempo para construir um avião e você tem que customizar. Você quer com quantas poltronas, né? Classe econômica, quanto? Executiva, vai ter primeira classe, você quer pintar como, né? Como é que tudo isso? Então daqui aí o cara fala, você quer 5787 vermelho? Beleza, daqui 3 anos você vem e busca ele, você tá no backlog. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O backlog da Thor Industries, que são o quê? A caderneta de pedidos, alcançou o recorde histórico, tá em 14 bilhões. Por quê? A gente pode ver que aqui ela mostra, né, a evolução do backlog dela, que são os pedidos, né? Então, em 2018, aqui a gente pode ver que o azulzinho, então, a parte aqui de motorized, né, já com os veículos, e só as casas, representava que não chegava nem quase a 2 bilhões de dólares em 2018, ou seja, ela tinha 2 bilhões em pedidos. Em 2019 caiu para 1,3. Em 2020, ela começou com uma operação lá na Europa, porque ela adquiria algumas marcas, tá? Ela tem várias marcas, beleza? Aí o negócio já começou, já foi para uns 2,2 bilhões, né? Então, o backlog da Thor de trailers ficou sempre 1,5 bilhão, 2 bilhões. Esse é o normal. Mas aí quando estourou a pandemia, o que aconteceu? As pessoas não podiam mais pegar um avião, né? Pegar um trem para viajar. O que elas fizeram? Elas não deixaram de viajar, muito pelo contrário. Elas fizeram a própria, né, viagem com o quê? Comprando trailers e viajando para os campos, viajando pela América do Norte inteira, na Europa inteira. Com isso, eles não deixaram de viajar, mas porém de uma forma mais segura. E é o que aconteceu, quando estoura a pandemia, o backlog explode, ele vai para 7,4 bilhões só das casas, 3,5 já com os motorizados e na Europa 3,3. Aqui atinge mais de 14 bilhões de dólares e no último no trimestre, que é o que a gente está vendo hoje, ela também ela continua com a mesma quantidade de backlog, quase 14 bilhões de dólares. Isso aqui são os pedidos, ou seja, ela ainda não recebeu isso aqui de grana. É a mesma coisa com a Boeing. Você vai lá, você provavelmente dá um sinal, ó, me vê 4787. Aí a Boeing fala, beleza, vai custar, sei lá, 1 bilhão cada avião, então, ó, o negócio vai ser 4 bilhões de dólares o pagamento total, mas você me dá um sinal aí de, sei lá, 100 milhões de dólares, né? Para senão eu tenho que ver se você vai me pagar, né? Isso daqui ela não recebeu. Isso aqui são contratos que ela vai receber conforme ela vai entregando. Mas isso já mostra muito o futuro, porque é um negócio que demora para ser entregue, entendeu? Então, muito disso aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o backlog, é o quê? Isso também mostra, é algo também pode ser olhado como um positivo, nesse caso sim é positivo, porque vai mostrar que mais para frente vai entrar muito dinheiro ainda, porém é uma empresa de momentum. O que é o momento? Ela está vivendo o momento perfeito para ela. Tem que ver se nos próximos daqui 2 anos esse backlog, essa taxa de pedidos vai continuar também crescente. Provavelmente nessa escala não, porque o negócio foi brutal aqui. O negócio saiu de 2 bilhões para 14, né? O negócio multiplicou por 7 em menos de um ano, tá? Então, em 2023, 2024, pode ser que tenha uma tendência de queda, assim, um pouco mais moderada no backlog? Tem, mas é por causa que o momento dela é muito propício para ela, beleza? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos aqui então olhar. Então ela está no melhor momento possível, tá com muito pedido, todos os segmentos crescendo, tá? Vamos olhar aqui mais para frente o que ela quer mostrar aqui para nós. Então aqui ela já começa a quebrar os segmentos na América do Norte, né, os tobos. Então, como eu falei, os tobos são os trailers que não possuem um veículo acoplado. Você tem que pegar um Jeep, um carro aí e guinchar ele, tá? Então as receitas, tá? Ano contra ano, saíram de 1,7 bilhões para 2,6 bilhões, ou seja, um aumento de 53%, tá?
muito grande a receita, tá? Então aquilo lá, essa receita que entrou agora é do backlog antigo. Né? Então ela registrou, o cara me falou, eu quero esse trailer aqui há um ano atrás. Ele entrou na fila de pedidos e depois de um ano ela falou, tá aqui o seu trailer, me dá o pagamento. Aí é reconhecido como receita, beleza? Então isso daqui, esse backlog, é um futuro, ainda vai entrar 14 bilhões aí lá nos próximos anos para Thor, tá? A margem bruta, o lucro bruto, aqui no caso a margem bruta, né, teve um aumento de 190 basis points, que no caso é 1,9 pontos percentuais, né? Basicamente seguido pelo quê? O que puxou? No caso, Improved Labor, que é o quê? São aumento de empregos, né? As pessoas estão voltando aos empregos, tá muito aquecida a economia, tá todo mundo, todas as empresas estão querendo pessoas para trabalhar e o que aconteceu? Mais pessoas trabalhando, mais dinheiro para gastar, mais dinheiro para comprar trailer, no caso é assim, tá? No caso aqui, a margem bruta saiu de 15,3% para 17,2%, que é o que a gente viu aqui em cima na margem bruta. Tá? E o backlog, ele teve um leve decréscimo de 7%, porque, como a gente viu, aqui explodiu por causa da pandemia, então aqui foi o pico máximo, mas ela teve um decréscimo que já era muito esperado, não ia conseguir, porque as pessoas agora voltando à normalidade, elas começam a voltar a viajar de avião, né? Um cruzeiro, um trem, né? Então aí ela começa a competir novamente com todos os outros segmentos de viagem. Porém, a gente pode ver que o negócio ainda está muito aquecido, né? Ela tem 14 bilhões para entregar em veículos aí nos próximos anos, tá? Então, isso daqui já era esperado, o negócio não ia ficar crescendo, né? Conforme o mundo volta ao normal, as viagens também, as que ficaram represadas também voltam, beleza? Então, isso aqui é só da América do Norte, dos towables, beleza? Aí, a América do Norte são, os trailers, né? São grandes ônibus ou caminhões que já tem a parte lá de trás pronta para você viajar, dormir, né? Fazer o que você quiser. No caso, as receitas aumentaram 35,8%, né? No caso aqui saiu de 775 milhões para 1 bilhão de dólares nesse terceiro trimestre de 2022. A margem bruta a gente pode ver que nesse segmento aqui de towables, ela é mais rentável. Basicamente porque aqui tem muito mais custo, né? Você tem uma engenharia, basicamente você está construindo um ônibus, né? Então são mais peças, são mais custos envolvidos, ela consegue repassar isso mais para frente. Tá? Então, basicamente, mais a gente pode ver que a margem bruta subiu mais, né? Ela era de 12% e foi para 16%, subiu 4 pontos percentuais, tá? E o backlog desse segmento, ele aumentou 16% e alcançou 4 bilhões em pedidos, tá? Então, esse aqui é um segmento que de um ano para cá teve mais procura. As pessoas estão querendo comprar mais esse tipo de trailer, tá? Na América do Norte. Vamos aqui para Europa, tá? Aí na Europa, ela fala que ela teve um decréscimo, né? Então as vendas caíram 19%, tá? No caso, saiu de 894 milhões de dólares e teve uma receita de 724 milhões, tá? A margem bruta subiu levemente, 0,4 pontos percentuais, saiu de 13,4 para 13,8, né? E o backlog são a caderneta de pedidos, tá? Que é da divisão europeia da Thor, saiu de 3,3 bilhões, tá? Então, para 2,8. Então, nesse trimestre, ela recebeu 2,8 bilhões de dólares em pedidos, tá? Segue aí no que a gente esperava, tá? Então, dos três segmentos, o único que teve um aumento nos pedidos no backlog é essa parte aqui dos ônibus, já que tem o motor já incluído aí. Beleza? Aqui aí ela já mostra, né, como é que veio os resultados nos três segmentos, e aí ela vai começar a quebrar, aí a gente vai começar a entender mais o que ela faz, tá? Então, a Thor Industries, né, para quem não conhece, ela é negociada na NYSE, na New York Stock Exchange, com o símbolo de THO, Thor, né? Ela foi fundada em 1980, ela tem uns 40 anos, né? E o headquarters, ou seja, a sede dela fica em Elkhart, que é na Indiana, tá? E no caso aqui, ela é uma empresa, né, que é dona de várias marcas, né? Então a gente pode ver que aqui na América do Norte, aquelas que não tem o carro acoplado, tem a Airstream, que é a mais conhecida, que é essa daqui, tá? Toda vez eu tenho certeza que todo mundo já viu esse trailer aqui, que é o quê? É aquele trailer que não tem pintura, né? Que ele é no próprio aço, né? Por fora, né? Esses aqui são os mais conhecidos, tá? Então, esse aqui é a Airstream, é a mais famosa deles, tá? Então, esses aqui são os towables. Os que tem o motor já, o ônibus ou um caminhão,
são essas marcas, aí a gente tem outras marcas e na Europa são todas essas daqui. Então a gente pode ver que ela é uma empresa que tem muita marca, né? Então tem para todo o bolso, tem para todo o perfil de cliente, tá? Então ela fala que ela é uma empresa que não terceiriza as suas produções. Ela é quem fabrica, e é por esse motivo que a margem bruta dela não é tão alta, porque se ela terceirizasse isso daí para, sei lá, um cara aí na China, na Europa, né, com certeza a margem bruta dela seria muito maior, mas como ela preza, né, pela integridade, ela quer ser uma empresa vertical, né? Eu quero cuidar desde da venda, da produção, do desenvolvimento até a entrega para o cliente. Então é uma empresa que, né, assume ser uma empresa de margens mais baixas, porém ela tem um controle de ponta a ponta da qualidade da empresa dela. Certo? Então, ela tem ela tem fábricas em 5 países, tá? No caso, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, basicamente entregam na Europa, e ela tem fábricas nos Estados Unidos que basicamente fica com a América do Norte, tá? No caso aqui são 400, quase 400 facilities, são o quê? 400 fábricas, né? Plantas de produção, tá? Distribuição, ela distribui em mais de 25 países, ou seja, como a gente viu, ela constrói os negócios em 5 países, porém ela distribui, né? Revende e exporta para mais de 25 países. No caso aqui, por dealerships independentes, são quem? Então são os revendedores da marca, né? Tem mais de 3.500 lojas que revendem alguma dessas marcas aí em mais de 25 países, tá? Então a gente pode ver a geografia aqui da receita dela. Majoritariamente, 68% da receita dela vem dos Estados Unidos, com 68%, a Alemanha com 16%, é bem forte, no Canadá é 5%, o restante da Europa é uns 10%, e o restante aí do mundo onde ela atua, quase insignificante, tá? Isso daqui é o que? É a quantidade, tá, de trailers, aí tá tudo incluído, aí com motor, sem motor, na Europa, nos Estados Unidos, entregues. Então, no ano fiscal de 2017, ela entregou 237.695 unidades, tá? Em 2018, 266 mil. Aí em 2019, ela teve uma queda aí de 220 mil. Em 2020, 219 mil, como isso aqui prova aquilo que eu falei. Ela recebeu aquele pedido recorde de 14 bilhões que a gente viu aqui em cima, né, em 2020, tá? Só que ela só vai entregar, como a gente viu, ó, demora para entregar, então ela demora quase um ano para entregar, né? Então em 2021 a gente viu o resultado daqueles backlogs sendo entregues. Então aqui ela atingiu o recorde, né, de 304 mil unidades, tá, entregues, tá? De tudo que ela vendeu daqueles backlogs lá. Beleza? Então aqui são as marcas, aqui é o quebra aí dos segmentos onde é que ela vende, e a entrega, a gente pode ver que é uma entrega aí que está no momento muito aquecido, tá? Muita gente querendo comprar trailer. Beleza? Aqui aí ela já mostra uma visão mais macro, tá? Isso aqui não são números propriamente da Thor, tá? Ela estava mostrando aqui, ó, RV, né? Então é a indústria de trailers na América do Norte, tá? Então a gente pode ver que na linha azul é a venda de tudo, não é só da Thor, tá? Então a gente pode ver que em 2007 ela estava em alta, mas aí ela caiu provavelmente por causa da crise, né, do subprime, né, que aconteceu em 2008. Depois ela teve uma linha reta em crescimento. Aí aqui teve por causa da pandemia, né, mas logo ela cresce aí numa linha quase reta. Tá? Então é bem interessante que não é só a Thor que está ganhando muito dinheiro. A indústria em si, na América do Norte, é cultural, tá? As pessoas lá nos Estados Unidos, Canadá, terem um trailer, pegar o carro e viajar pelo país. É cultural e tem gente que até mora nisso daí. Eles não tem uma casa fixa, os caras vivem rodando pelo país e é cultural deles, tá? Em 2022... a indústria, né? No caso aqui, elas estão falando que travel trailer, ou seja, são trailers para viagem, então são trailers um pouco mais do que espaçosos, né? É aquele cara que vai cruzar o país. Majoritariamente as unidades entregues são para recreamento, né? Travel. Aqui no caso de 50 wheel, são o quê? São 5 rodas, né? Então são trailers um pouco maiores, né? Essa aqui de folding camper são o quê? São para acampamento. Esses aqui são os truck campers, então são um pouco maiores, também são para acampamento. Classe A, classe B e classe C, no caso aqui é o poder econômico. Então a classe A são as pessoas com maior poder aquisitivo, B um pouco menos e a classe C é um pouco menos ainda. Então a gente pode ver que ambas as classes, né, mesmo quem é muito rico, ou seja, quem não tem muita grana, também compra esse tipo de produto, né? Então é uma empresa que é
uma indústria que atende a todos, né, os níveis da sociedade. Então, porque as pessoas gostam, como eu falei, é cultural isso na América do Norte, tá? No caso aqui, aí a gente mostra, né, que em 2022, né, os Tolbos foram 90 mil unidades entregues, né? No caso aqui, a gente pode ver que de tudo isso, aqui é a indústria inteira dos Estados Unidos. 40% é Thor. E aqui são as concorrentes dela, ó, Gulfstream, Grand Design, tudo isso aqui são concorrentes. Então a gente pode ver que em todas elas, a Thor, no caso aqui, ela é a maior de Tolbos. Aqui em 2021, ela também era a maior, tá? Mas no caso aqui, a Forest também muito parelho, né, chegou aí. No caso aqui de Motorized, ela é disparada a maior, tá? Ela tem em 2022 mais quase metade do market share, metade, né? Então ela, em 2021 ela estava em 48%, só que em 2022 ela tomou a fatia do mercado e hoje ela domina metade do mercado de trailers já, que já tem um veículo já acoplado na estrutura, né, para você viajar aí. Beleza? Então a gente pode ver que é uma empresa assim líder de mercado. Tá? Isso daqui a gente ela ainda continua mostrando um macro, né? Ela está falando que as vendas, né, de trailers aí, desde 1990 até 2022, né, a gente está mostrando que, no caso, ela é um crescimento assim sazonal, né? Então de 90 saiu de 170 mil unidades, né? Aí em 2006 alcançou um pico aí de 400 mil unidades vendidas no ano. Aí teve a crise, né, do subprime, mas depois que, como a gente viu, o negócio foi, e agora, né, atingiu 600 mil, 550 mil, né? Então tá num patamar que não é visto nos últimos 30 anos, né? Então tá muito aquecido o mercado de trailers em si na América do Norte. Aí que são os Tolbos, né? São aquele, como a gente viu, são só os trailers, né? Também está nas máximas históricas, tá? É um crescimento nos últimos 5 anos de 7%, tá? Bem interessante. E aqui o Motorized também como a gente viu, é um pouco mais caro, então eles vendem um pouco menos, né? Então a gente está vendo aqui em 2022 o SE é o que? É o esperado, é o estimate, né? Então é esperado que vendam aí 57 mil unidades de trailers motorizados, tá? Então é um patamar que já foi visto, né, um pouco mais em 2004, né? Porém, como a gente viu, esse daqui é um negócio muito mais escalável, né? Basicamente não cresce. Esse segmento aqui, ele só cresceu 0,5% ao ano nos últimos 5 anos, tá? Então isso aqui ó, é um estudo macro que a Thor mostra aí pra gente. Beleza? Aqui no caso é Europa, né? Então da mesma forma que a gente viu lá nos Estados Unidos, ela mostra aqui a Alemanha de longe, tá? É disparado o maior mercado de trailers, tá? Seguido por França, Reino Unido, aqui é a Holanda, Suíça, Suécia, Itália, Bélgica, Espanha e os outros países, tá? Isso daqui a gente vê que na América do Norte, que está em verde, depois da crise do subprime, né, é um crescimento assim como a gente viu em linha reta, né? Na Europa é um pouco mais moderado, certo? Da mesma forma, ela também cresce, né, mas um pouco mais moderado. Porque é cultural. A América do Norte, o americano ama viajar pelo país, rebocando a casa dele para onde ele quer que ele vá, tá? Isso daí todo mundo já viu, já sabe. Tá? Aqui, aí ela já mostra que já é um estudo sobre a torta, é o Capital Management, é gerenciamento de capital. O que ela faz com o dinheiro, né? Qual que são as prioridades? No caso aqui, nessa primeira parte aqui, ela está mostrando que de 2007 até 2022, né, em verdinho, é o dinheiro, é o cash from operation, o fluxo de caixa operacional, ou seja, tudo que ela ganha de dinheiro vindo das operações, tudo que entra de dinheiro no caixa. Versus o que? O CAPEX, né? O Capital Expenditures, é o que? É o custo para você manter as suas operações, tá? Os seus investimentos. Então ela mostra que ela ganha muito mais dinheiro do que ela precisa para manter as operações. No caso dela, como ela fabrica, ela tem fábricas. Então, para você construir uma nova fábrica, comprar equipamento, né? Comprar insumo, né? Comprar tudo. Então ela tá falando, ó, eu ganho muito mais dinheiro, ou seja, ó, em 2021, fechado aqui, ó, eu ganhei 526 milhões de dólares gerados em dinheiro das minhas operações. Porém, eu só preciso gastar 130 para continuar comprando mais equipamento, né, modernizando, mas sim custando. Então é uma operação muito saudável. E até em momentos onde o mercado não era tão assim pujante, né, o capex dela sempre foi muito baixo em relação ao que ela ganha de dinheiro, tá? Então não é só agora. É uma empresa que sempre foi assim, tá? Então a gente pode ver que ela tá num momento muito interessante no mercado, mas ela já tem um histórico muito linear, muito saudável, né? Então
Não é por causa que o mercado hoje está vendendo muito que ela ficou boa. Ela já era boa, só que agora ela ficou melhor ainda, tá? E quais são as prioridades da Thor? Primeiro, isso aqui está em ordem, em ranking, tá? Então, qual que é a primeira coisa que ela tem, que ela de meta para fazer com que ela ganhe dinheiro? É investir no próprio negócio, ou seja, ela quer continuar investindo em CAPEX. Por quê? Para ela conseguir entregar todo aquele backlog daquelas pedidos o mais rápido possível, que é essencial você não ficar muito com o dinheiro parado, você precisa vender logo. E eu vou mostrar o porquê disso. Você precisa aumentar o seu investimento em CAPEX, que é o que? Investimento em fábrica, linhas de produção. Então, ela está falando, ó, eu tenho que continuar investindo, tá? Mas de forma muito saudável. Ela também é uma prioridade da Thor pagar dividendo, tá? Isso daqui é uma empresa até um pouco mais diferente, né? Lá nos Estados Unidos, geralmente as empresas preferem retribuir os acionistas recomprando ações. No caso da Thor, ela gosta de retribuir o acionista pagando dividendo, é uma política da empresa, tá? Ela quer reduzir as dívidas, a gente vai ver se ela é muito endividada realmente ou não, mas ela também é preocupada em reduzir a dívida, porque como ela comprou algumas empresas da Europa, né, ela se endividou um pouquinho nos últimos anos. Continuar, aqui no caso, continuar fazendo oportunidades estratégicas, né, de investimento, ou seja, para aumentar o valor para o acionista, o que é você comprar novas empresas, né? Então, quanto mais empresas você tem, mais valor você gera, majoritariamente o acionista vai junto, né, de tabela. E no caso, a última prioridade dela, sim, é recomprar ações. E não é que é uma última prioridade que ela não faz, ela recomprou quase 500 mil ações, né, e investiu aí 40 milhões de dólares em recompra de ações aí no último trimestre, tá? Então, é uma empresa que retribui o acionista pagando dividendo e também quando sobra uma graninha aí, não é tanta prioridade, ela recompra ações também, tá? Então, aqui ela mostra, né, a evolução dos dividendos por ações. Então, em 2018 saiu de 37 centavos de dólar para 43 centavos de dólar, tá? Então ela tá aumentando aí os dividendos de forma saudável, como a gente pode ver, ela gera muito mais caixa do que precisa para manter as operações. Então, aqui ela tem um free cash flow vai em 2021, vai, um free cash flow de 400 milhões de dólares, né? E ela retribuiu, ela pagou 40 milhões, né? Bem saudável tudo que ela faz com o dinheiro, né? E aí acabou, aqui acabou a apresentação. Vamos olhar os números, tá? Para mostrar para vocês o porquê que é importante vocês saberem, né? O que vocês podem aplicar quando vocês estiverem investindo numa empresa um pouco mais maior, no caso uma empresa maior como a Boeing, né? Qual que é a relação? No caso aqui backlog, como eu mostrei para vocês, tá? Mas o que pega, tá? Então a gente vai ver que aqui o thank you, tá? Isso aqui é o relatório trimestral dela, então encerrou em 30 de abril de 2022. E aqui é onde eu vou mostrar para vocês já, tá? O balanço patrimonial dela é o quê? Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Contas a receber, ó. Accounts receivable. O que são contas a receber? É contas de que ela tem que receber dos clientes, ou seja, como eu falei, ela tem um backlog de 14 bilhões de dólares, porém, ela ainda não recebeu esses 14 bilhões. Isso aqui são contas a receber no prazo de um ano, porque são de correntes, né, aqui no caso. Então, no próximo ano, ela tem mais de 1 bilhão para receber de cliente, ou seja, ou de fornecedor, basicamente é de cliente, tem que pagar os trailers. Então, ela tem 1,1 bilhão parado aqui, ou seja, ela tem 1,1 a receber, ela não recebeu, isso aqui é dinheiro parado, porém, ela tem em estoque 1,7 bilhões de dólares, ou seja, ela não está conseguindo produzir. Ela tem muito pedido, ou seja, mas o estoque dela, as linhas estão todas ocupadas, ou seja, o estoque vai aumentando. Por quê? O estoque, como é que ela produz? É maquinário, né? É tudo, é peça, ou seja, ela não está conseguindo entregar isso aí de uma forma que gire o capital rápido. E isso, no caso, não é muito bom, porque o melhor seria se você tivesse aqui uma conta a receber o mínimo possível, porque você recebe o mais rápido antes, né? E um estoque baixo. Isso daí demonstra que é uma empresa que gira o seu estoque muito rápido, ou seja, não fica dinheiro parado, porque isso aqui, ó, é 1,7 bilhões parado, tá? Isso aqui vai virar dinheiro uma hora? Vai virar dinheiro, mas o mais interessante é o quanto mais rápido uma empresa embolsar a grana, pagar mais dividendos, ou recomprar ações, ou expandir o negócio, mais rápido ela gira esse dinheiro, e é isso que vai fazer uma empresa assim escalar de uma forma muito mais agressiva, que é o que ela falou lá, né? O plano dela é o quê? Continuar expandindo em CAPEX, que ela tem que aumentar a linha de produção, ela tem que desovar esse estoque o mais rápido possível, tá? A gente pode ver aqui, ó, contas a receber 1,1 bilhões, os estoques aqui 1,7 bilhões, vocês estão vendo que está aumentando, ó.
está aumentando bastante, tá? O estoque aumentou e contas a receber também aumentou bastante, tá? Aqui, no caso, são os ativos, né, no prazo de resgate de um ano, tá? E aqui são os outros ativos, tá? Então, a gente pode ver que tudo isso daqui ela tem que receber no prazo de um ano, tá? E contas a receber, né? No caso aqui, obrigações, né? Ela tem dívida? Sim. Contas a pagar, isso aqui no caso isso aqui é o mais interessante numa empresa dessa. O mais interessante é se esse valor aqui de contas a pagar, o que é conta a pagar? É para fornecedor, o cara lá que fornece o, sei lá, a tinta do trailer, ó, me dá aí um prazo, né, current, ou seja, o cara tem que pagar a tinta aí no prazo de um ano. Isso daqui seria mais interessante numa empresa dessa que tem um ciclo de caixa muito longo, se fosse ao contrário, se isso daqui fosse maior do que contas a receber. Vocês estão entendendo? Porque é muito mais interessante para qualquer negócio você deixar de pagar mais, ou seja, você ganhar prazo para pagar o seu fornecedor e você receber do seu cliente o mais rápido possível. E isso mostra uma empresa que tem poder de falar assim pro fornecedor, ó, eu vou pagar você, mas vou pagar você daqui, me dá 2 anos para te pagar. Enquanto o cliente, ele fala, ó, eu posso te pagar o trailer em 2 anos? Não, a Thor fala, você tem que me pagar em um ano. Entendeu? Então ele está recebendo o dinheiro antes e está deixando o dinheiro para pagar mais para frente, porque isso daqui mostra que ela vai ter dinheiro antes para reinvestir, para girar o caixa e depois ela paga isso aqui contas a pagar, tá? Isso daqui é uma empresa assim, mostra assim que ela tá muito assim com o negócio parado, como eu falei, ela não está conseguindo entregar. Ela tem muito pedido, ela tem muita conta a receber, ela tem muita conta a pagar, né? E ela não está conseguindo girar muito isso daí, tá? Vamos ver se ela tem as dívidas, né? Então aqui ela tem aqui um pouquinho, né? Ela tem 10 milhões aqui, né? Mas o que mais ela tem de dívida aqui são essas aqui, continue, other, não tem muita dívida, né? Então aqui, ó, term debit. Então aqui no caso são 10, aqui tá o quê? 10 milhões, aqui tá em milhão. Tá em milhão, 10 milhões de dólares, né? Porém, a short term, accrued compensation products, não tem, aqui ó, tem dívida, sim, tem dívida aqui, ó, tem 2 bilhões de dívida, tá? Então, é uma empresa que se endividou um pouquinho para comprar as marcas lá na Europa, né? Então ela tem 2 bilhões aqui, mais uns 10, ela tem uns 2,1 bilhões de dívida no total. Porém, ela tem de caixa, né? Ela tem em caixa uns 330, ela tem uns 330 milhões, ou seja, então 2,1 bilhões de dívida bruta, menos uns 330, ela tem 1,8 bi de dívida líquida, né? Vamos ver se é bom ou não? Vamos ver se o operacional, né, dela cobre isso daí, né? Então aqui ela está mostrando que a receita, tá? Então ficou claro isso aqui para vocês, né? É uma empresa que o ciclo de caixa dela é longo. Ela recebe o pedido, ela demora muito para entregar o trailer dela, ela demora também para receber porque o cara não vai pagar um trailer à vista porque é meio caro, tá? Então ela parcela pro cara, porém ela também tem um negócio que ela tem que pagar também contas, né? Então esse ciclo seria melhor invertido, ou seja, aqui teria que estar um pouco maior, né? Mais obrigações para pagar mais para frente do que você receber, teria que estar um pouco menos, né? Porque aí demoraria que ela está recebendo dinheiro mais à vista, tá? Mas nada com que se preocupar, tá? Isso daqui só mostra que o ciclo de caixa dela pelo negócio é muito longo e ela não estava preparada para assumir um negócio, né? Tantos pedidos aí é o que está mostrando, tá demorando para entregar os pedidos, né? Então a gente viu que a receita, né, foi de 4,6 bilhões, né? Aí o custo para produzir tudo, como ela quem faz tudo, é uma empresa totalmente verticalizada, é também muito custoso, né? 3,8 bilhões, tá? O lucro bruto vai para 800 milhões, que dá aquela margem bruta lá de 17%, né? Aí ela custa, né? Aí ela paga aí o funcionário, né? Paga todo mundo lá, né? Amortiza algumas coisinhas, né? Recebe no caso, paga, né, despesas com juros, porque ela tem dívida, então a dívida tem juros. Então ela pagou 22 milhões de dólares em juros nesse trimestre, tá? No caso aqui, o lucro operacional dela, no caso aqui, o lucro líquido é de 346 milhões, porém o lucro operacional dela é de 460 milhões, né? A gente viu que ela tem uma dívida líquida de 1,8, né? Então, no caso, o operacional dela é um pouco, vamos dizer que é umas 4 vezes, né? É uma dívida EBITDA um pouco salgada, assim, né? É o que ela mostrou, né? No que ela quer fazer. Ela quer
abaixar a dívida porque ela sabe que está com uma dívida um pouquinho assim esticada, tá? E ainda mais com a taxa de juros lá nos Estados Unidos subindo um pouquinho, né? Ela vai começar a pagar um pouco mais de juros, tá? Então isso daqui vai afetar um pouquinho no lucro líquido, né? Mas nada assim, porque como a gente viu, ela tá com demanda. O ruim se ela tivesse endividado não teria pedido, né? Então relaxa, ela tem muito pedido e ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe que tem que pagar essa dívida, de abaixar um pouco, porque senão o negócio fica um pouco salgado, tá? E aí no fluxo de caixa que eu quero mostrar para vocês o quão ruim, né? Você ter um ciclo de caixa muito longo, tá? Então a gente viu que ela lucro líquido, né? Então aqui ela mostra aqui nos 9 meses, tá? Então ela já mostra como é que ela tá no período, tá? Então são 9 meses encerrados em abril de 2022, tá? Então ela já lucrou nesse ano fiscal de 2022 850 milhões. Então ela quase o dobro, né, de 2021. Porém, ela gerou de caixa, né, no caso aqui, ela lucrou 856 milhões e gerou de caixa 640 milhões. E o que puxa essa geração de caixa para baixo? Olha isso daqui, contas a receber, 250 milhões. Então tá vendo como a contas a receber os clientes pagarem, ele entra como negativo. Por quê? Ele receitou, ou seja, o trailer foi vendido, ou seja, o trailer entrou aqui, porém o cara tá pagando aos poucos, ou seja, ele não recebeu todo o dinheiro do trailer ainda, ela tá recebendo aos poucos, então entra como negativo, né? Então ela gerou menos caixa do que no caso do lucro, tá? Outra coisa que entra pesado, inventório, que é o quê? Estoque. Por quê? É dinheiro parado. São 340 milhões de dólares parado. Por que entra como negativo, Lucas? Porque ela pagou isso aqui, ou seja, tem trailer parado lá, ou seja, ela teve custo, né? Tudo isso aqui para produzir, porque isso aqui é valor de custo, então ela vai colocar o lucrinho dela aqui ainda para virar receita aí nos próximos anos, nos próximos trimestres, né? Então é por esse motivo que entra, tá? Então se a gente fosse ver fazer um ajustado aí, você teria que colocar mais isso daqui, tem uns 600 milhões, né? Então isso aqui ela vai vender estoque, ela vai receber, ela espera receber, não tomar um calote, né? Então, se ela tivesse uma empresa que teria um ciclo de caixa um pouco mais enxuto, essa geração de caixa, provavelmente ela geraria mais caixa do que o lucro, tá? Porque a depreciação dela também não é muito grande, né? O que impacta muito, puxa para baixo a geração de caixa dela, que não é ruim, tá? Mas poderia ser muito melhor, é o quê? É esses contas a receber que demoram muito para os clientes pagarem e tá demorando muito para ela conseguir, né, produzir tudo, porque em inventório tem tudo, tá? Tem produto acabado, tem matéria-prima, a gente vai ver lá embaixo, tá? Como é que é composto esse estoque aqui. Tá, aí no caso, foi isso aqui, no caso não tem muito mais o que falar, tá? Aqui são as outras coisas, né? O fluxo de caixa de investimento aqui que ela pegou, né? Comprou equipamento, comprou terra, comprou fábrica, 170 milhões, né? Aí vendeu algum equipamento lá que ela não queria mais, 800 milhões, né? Aí, ó, tá vendo? Ó, ela pagou aqui, ó, 780 milhões de dólares em aquisição de negócio, ou seja, ela comprou uma marca nesse trimestre, por isso, ó, tá vendo? Por esse motivo que a dívida dela aumentou, tá? Então, você compra uma empresa, você compra a dívida dela junto, né? A dívida não sai assim, não vira pó só porque você comprou uma empresa. Agora, quem é o dono dessa dívida da empresa anterior? Agora é a atual, ela tem que pagar essa dívida, tá? Então, é por esse motivo que ela se endividou um pouquinho mais ano contra ano, né? Então aí o outro fluxo de caixa aqui, né? O que ela fez, né? Ela pegou aí um empréstimo, né? 660 milhões, pagou outro, como a gente sempre faz, né? Geralmente eles pegam um empréstimo para repagar, rolar a dívida, né? Nada demais, tá? Pagou uma outra dívida aqui, no caso, ó, pagou dividendos, 70 milhões, né? Pagou finance lease, que são o quê? São tudo arrendamento, loja, aluguel, tudo que ela tem de aluguel, arrendamento, ela pagou, né? Recomprou ações, você recomprou 100 milhões de dólares, né? E é normal, padrão, tá? Então o que a gente viu aqui é uma empresa que tá muito aquecida, tá comprando outras marcas, a dívida subiu um pouquinho, o ciclo de caixa ela demora muito tempo ainda para receber essa grana. Se ela melhorar isso, a condição dela fica melhor ainda. Ela não é ruim, ela é boa, mas isso daí você vai ver muito no caso de Boeing. A Boeing, o ciclo de caixa de uma Boeing é muito maior, né? Que o cara encomenda um Boeing esse ano e vai receber daqui 3 anos, tá? E o cara vai começar a pagar isso aí quando entregar. Então, o ciclo de caixa de uma Boeing é muito grande, né? Então, por esse motivo que empresas dessas que têm ciclo de caixa muito longo
precisam ter um backlog muito gigantesco, porque enquanto o cara receber um pedido, ele já está recebendo o dinheiro do outro lá pedido lá que ele recebeu há 3 anos atrás, e assim o dinheiro não fica parado. Esse aí é o foco de uma empresa assim. Backlog tem que estar aumentando. Se o negócio começa a baixar, ela começa a meio que ficar complicado, tá? Então, o caso não é o caso da Thorin, dos que a gente viu, que o backlog tá gigantesco, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o que que tem no estoque, tá? Para vocês verem como é que, onde é que o dinheiro tá parado, tá? Então aqui mais para baixo, ó, ela mostra aqui, né? No Tenkil, qualquer Tenkil, Tenkei, depois que você termina lá só olhar os números, né? Os dinheiro que entra, que sai, mais para baixo tem as explicações, eles mostram, né? Ó, de estoque, o que que é estoque, o que que tem de estoque, ó? Finished goods são o quê? Já são trailers acabados, ó, tá prontinho para ser entregue. Ela tem de estoque, tá, em total, 1,7 bilhões de dólares, que é o que a gente viu lá em cima. Desses 1,7, só 126 é já de produto acabado. O trailer está prontinho para ser entregue. E é por esse motivo que o restante dos outros 1 bilhão é trabalho em progresso. Ó, 400 milhões é o trailer lá na linha de produção. Então, tá vendo? Ela tem 400 milhões já trabalhando lá e ela tem raw materials, o que é produto cru, o que é insumo, ou seja, qual que é a matéria-prima de um trailer? Aço, alumínio, borracha, tinta, é tudo a matéria-prima para você fazer, ou seja, ela comprou muito estoque. Por quê? Como a gente está vivendo hoje numa cadeia de suprimento muito assim apertada, o que ela faz? Ó, me manda tudo que você tem aí nos fornecedores dela, né, para eu não parar, porque eu tenho uma carteira de pedidos gigantesca, eu tenho que entregar isso. Se eu parar por causa que eu não tenho matéria-prima, o negócio azeda. Então ela fala assim, ó, compra tudo aí para a gente não ficar com a linha de produção parada, e é por esse motivo que o estoque dela aumentou tanto, e é o que a gente está vendo acontecer com as empresas, todas em todo mundo, empresas de vestuário, empresa Walmart subindo estoque, né, para o quê? Para eles não pararem a operação de vender, porque sem estoque uma empresa não funciona. E uma empresa dessa que tem um ciclo de caixa muito longo, se ela para a produção hoje e começa a chegar os suprimentos aí daqui uma semana, ela não perdeu uma semana. Demora muito tempo para ela voltar, religar as máquinas lá, né? Então é por esse motivo que o estoque dela subiu muito. Então a gente pode ver que 800 milhões de dólares desses 1,7 é produto parado, não tem nada, é 800 milhões. Então é um negócio que não é só trailer acabado, né? Então tem muita coisa que ainda vai virar trailer, né? E é por esse motivo que ela tá falando, eu preciso continuar investindo em CAPEX para o quê? Eu conseguir girar esse estoque o mais rápido possível. Porque eu tenho pedido e eu tenho estoque, só que a minha linha de produção não aguenta mais lá, né? A fazer. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, isso aqui vocês podem analisar uma Boeing dessa mesma forma. Vocês vão olhar tudo que eu olhei, que a gente olhou aqui, e vão ver o ciclo de caixa dela, vão ver se ela está aumentando o estoque, quanto tempo que demora, né, para receber, quanto tempo demora para ela pagar um fornecedor, né? Tudo isso vai influenciar no dinamismo de uma empresa. Beleza, pessoal? Então a gente pode ver aqui na Thor, aqui, só para ver um estoque, né? A gente pode ver que a Thor é uma empresa que, para mostrar para vocês que ela está muito aquecida, né? É uma empresa antiga, né? Ó, de 40 anos, como a gente viu. A receita dela, aí vamos puxar nos últimos 10 anos, né? Ela saiu de 1,5 bi para 12 bi, né? Então olha a explosão aqui da pandemia que aconteceu, né? As pessoas compraram um trailer adoidado e com certeza ela não estava esperando isso daí. É por esse motivo que o negócio ela não está conseguindo entregar, né? Mas ela tem muito pedido, tá? Então, ó, receita crescendo, explodindo, tá? Lucro operacional vai na tabela, vai junto, ó, 1 bilhão. Ela nunca gerou um lucro operacional de 1,1 bilhão, né? No ano, tá? Depreciação e amortização, muito pouco, tá? Ela quase não tem isso, tá? Aí o lucro antes de pagar os juros, tá? No caso aqui o lucro, tá? Nunca lucrou tanto, a margem líquida dela é baixa, né? Por quê? Porque é uma empresa vertical, ela compra desde o aço e faz o aço, molda o aço, faz tudo, e é por esse motivo que a margem dela é baixa, tá? E o caixa, como a gente viu lá, tem uns 446 milhões, né, em caixa, aqui no caso 300 milhões, né? A dívida dela aumentou um pouquinho por causa, né, que ela comprou, a gente viu que ela comprou, né, uma empresa lá de 700 milhões de dólares, então ela pegou um pouquinho de dívida, porém o EBITDA dela em relação
ao caixa líquido, né? Bem saudável, né? Então ela pode ver que ela era mais endividada aqui. Vocês podem ver que a dívida nem subiu tanto, vai, de 2019 para cá. E por que que ela ficou mais saudável? Porque o lucro operacional dela subiu. Né? Em 2019, quando ela tinha quase 4 vezes geração de EBITDA em relação à dívida, né? Ela tinha um EBITDA de 400 milhões de dólares. Hoje ela gera 1 bilhão. Né? Então, o que fez ela se tornar uma empresa mais saudável foi o quê? O backlog. Foi o quê? Foi o pedido que aconteceu. Os pedidos entraram, ela foi entregando, foi entregando, foi entregando, e agora ela gera muito mais cooperação do que ela gerava antes com a mesma quase dívida. E comprando empresas, né? Comprando novas empresas, né? Muito redondinha, tá? Ela gera redonda aqui, ó, gerou 500 milhões em 2021. O CAPEX, como a gente via, muito baixo, tá? Ela gera aí, ó, 400 milhões de dólares free. Ela pode fazer o que ela quiser aqui, ó. Ela pode recomprar ação, paga dividendo, que é o que a gente viu, né? Porém, a prioridade dela é continuar investindo em CAPEX, tá? Então, tá visto, pessoal. Tá visto aí a Thor Industries, né? Então, é uma empresa que talvez vocês nunca coloquem um centavo porque é muito nichado, tá? A gente provavelmente não vai continuar vendo um crescimento, né, tão exponencial assim, tão agressivo nos próximos anos, porque é uma empresa de momento, de nicho, tá? Porém, a gente viu que não é uma empresa boa agora. Ela sempre foi boa, né? A gente viu o histórico, né? Números redondinhos, tá? Nunca se endividou tanto, sempre foi um crescimento saudável, redondinha saudável. E é uma empresa que vocês aprenderam agora como é que vocês analisam fluxo de caixa de ciclo de caixa longo, tá? Então, quando vocês forem analisar aí, como eu falei, né, empresas que demoram muito tempo, no caso, uma VEG, aí no Brasil, quem é acionista da VEG tem que saber que é a mesma coisa, o ciclo de caixa de uma VEG, que é uma excelente empresa aí no Brasil, é muito longo. O cara recebe um pedido, ó, me faz um gerador gigantesco aí de eletricidade. Ela vai falar, beleza, você vai entrar na lista aí, daqui um ano você vem em busca, tá? Então ela recebeu o pedido, aí ela tem que encomendar o aço, o cobre, tem que fazer tudo, né? Então nesse um ano fica esse dinheiro parado, aí depois esse cara vai lá e começa a pagar a parcelada desse gerador e começa a entrar. Então empresas industriais que fabricam coisas grandes, tá? Tirando automóveis, tá? Porque automóveis tem uma escala muito assim rápida, né? Então são grandes fábricas produzindo, né? A WEG tem grandes fábricas, a Thor menos, né? Porque não faz parte, elas não têm que trabalhar 24 horas por dia, porque a demanda não é tão grande, né? Elas recebem pedidos mais uma proporção menor. Então, no caso assim, empresas automóveis, Toyota, BMW, não, elas têm um ciclo de caixa assim bem enxuto. Recebe o pedido, fabrica em um dia, tá lá do outro lado do mundo, já recebeu a grana, entendeu? Então é uma característica de empresas um pouco mais específicas. Uma Thor, uma Airbus, uma Boeing, uma Lockheed Martin, uma VEG aí no Brasil, tá? São empresas que recebem pedidos grandes, porém que demoram um pouco para ser entregue e também demora para receber um pouco mais de grana. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí a mensagem que eu quis passar. Apliquem isso daí em qualquer investimento. Isso daqui funciona para qualquer investimento no Japão, Brasil, Estados Unidos, tá? Ciclo de caixa longo não muda, tá? O que muda é a empresa em si, como é que ela lida com isso daí, tá? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco mais diferenciado, mas eu acredito que tenha gerado muito valor aí para vocês, beleza? Ficamos por aqui. Um abraço e falou!